Olá pessoal, vamos continuar então lendo agora anticorpos atípicos. Os anticorpos atípicos ou irregulares são formados diante da presença de antígenos eritrocitários não RHD, que também podem ser responsáveis pela aloimunização materno-fetal. A sensibilização por anticorpos atípicos é rara, sendo que na maioria dos casos existe história prévia de transfusão ou uso de drogas injetáveis. Os anticorpos atípicos geralmente são IgM e não provocam anemia hemolítica no feto, por exemplo, anti-P. Ou raramente o fazem, por exemplo, anti-M, anti-N e anti-S. Contudo, alguns desses anticorpos, por exemplo, anti-C, anti-Asão e anti-Kel, podem provocar doença hemolítica grave com óbito intrauterino. Portanto, gestações em que se verifica a presença de anticorpos irregulares devem ser conduzidas da mesma forma que aquelas com anticorpos anti-D, com exceção da anti-Kel, em que se considera risco de anemia fetal títulos maior ou igual a 8. A tabela 1 exemplifica os principais anticorpos irregulares responsáveis por quadro de anemia fetal moderada a grave. Anticorpos anti-eritrocitários associados à doença hemolítica perinatal moderada a grave. Diagnóstico. A primeira etapa no diagnóstico da aloimunização é a solicitação no início do pré-natal da tipagem sanguínea e pesquisa de anticorpos irregulares de todas as gestantes. O combis indireto apenas indica a presença de algum anticorpo eritrocitário, ao passo que pai é capaz de identificar e titular os anticorpos presentes. Caso a gestante seja RHD negativo, deve-se determinar a tipagem sanguínea do parceiro. Se ele também for negativo, o feto será RHD negativo e a gestante não apresentará risco de sensibilização ou doença hemolítica perinatal se já for sensibilizada. Quando o parceiro for RHD positivo, pai e titulação devem ser solicitados na primeira consulta, repetidos entre 16 e 18 semanas da gestação e depois mensalmente até o termo. Deve-se lembrar que o parceiro RHD negativo na ausência de anti-D, mesmo que apresente anticorpo atípico na PAI, deve receber profilaxia contra a laminização, conforme exposto na seção prevenção desse capítulo. Os parceiros RHD positivo podem ser submetidos à determinação do genótipo RHD. Aproximadamente 45% dos indivíduos RHD positivos são homozigotos para D e 55% são heterozigotos. Caso os parceiros sejam homozigotos, todos os filhos serão RHD positivo, e se forem heterozigotos, as chances de ter filho RHD negativo ou RHD positivo são iguais. Portanto, para os parceiros heterozigotos, pode-se realizar a determinação do RHD fetal no sangue materno e para os parceiros homozigotos, a genotipagem fetal é dispensada. Determinação do RHD fetal. A determinação do RHD fetal na velocidade coriônica no líquido amniótico por técnicas de biologia molecular por meio da realização em cadeia de polimerase foi introduzida em meados da década de 1990. Embora nas fases precoces da gestação esse exame tenha utilidade, no manejo da gestante RHD negativo sensibilizadas, esse procedimento invasivo apresenta riscos tanto de perda fetal como de aumento da gravidade da sensibilização em decorrência de hemorragia feto-materna. Por conta disso, estudos mais recentes têm investigado a determinação do RHD do feto por meio da análise de DNA fetal em sangue materno no primeiro trimestre da gestação. A acurácia desse estudo variou de 70% a 100%, permitindo concluir que a determinação do RHD fetal no plasma materno pode ser realizada com acurácia, e atualmente muitos centros no mundo já utilizam esse método na rotina no manejo das gestantes RHD negativo. No Brasil, ele também é oferecido nos laboratórios privados, mas não é normalmente oferecido nos públicos, provavelmente em razão do alto custo relacionado. Acompanhamento e conduta. Parâmetros no acompanhamento de gestantes aloimunizadas. Pode-se predizer a probabilidade de anemia fetal pela análise de parâmetros como história prévia de gestação afetada por aloimunização, títulos de anticorpos maternos, parâmetros ultrassonográficos fetais, parâmetros Doppler velocimétricos fetais, cardiotacografia. História prévia.
Na presença de história prévia de feto acometido, o comprometimento fetal tende a ser progressivamente mais grave nas gestações seguintes. Uma gestação sensibilizada com um natimorto ou um feto hidrópico em gestação prévia tem 90% de chance de desenvolver hidrópsia fetal com evolução para óbito fetal se o concepto for RHD positivo e não recebeu tratamento. A história obstétrica prévia não tem valor na primeira gestação sensibilizada, quando o risco de hidrópsia é em torno de 8 a 10%. Também se deve estar atento aos casos de história prévia de hidrópsia em que o pai é heterozigoto, pois existe a possibilidade de o feto ser RHD negativa na gestação atual. Embora a história prévia de hidrópsia fetal não indique a época em que vai se estabelecer na gestação atual, em geral, ela ocorre no mesmo período ou mais precocemente do que apresentou na gestação anterior, em geral 10 semanas antes do pior antecedente. Portanto, a gravidade da doença e a idade gestacional em que a doença se manifestou anteriormente também têm importância na orientação da investigação fetal na gestação atual. De acordo com o comprometimento do feto e do recém-nascido, a doença pode ser classificada em três formas. Leve, ocorre em aproximadamente 40 a 50% dos casos. Ao nascimento, a hemoglobina é maior que 11 e a bilirrubina não ultrapassa 20 nanogramas por cml, sendo por vezes necessária fototerapia. Moderada, acontece em cerca de 25 a 30% dos casos. Essa forma é caracterizada por um grau maior de anemia, porém com hemoglobina não menor do que 9. A hemólise não é tão importante a ponto de prejudicar a função hepática pela eritropoiese, mas no período pós-natal, a bilirrubinemia indireta é suficientemente elevada para causar encefalopatia bilirrubínica, kernicterus, com danos neurológicos irreversíveis até óbito. Os tratamentos antinatal e pós-natal se fazem necessários em geral. Os nascimentos são de termo e necessitam de exsanguíneo-transfusão. Grave, ocorre em 20 a 25% dos casos. Nessa situação, há hidrópsia fetal com disfunção hepática e insuficiência hepática, geralmente evoluindo para óbito fetal, e nos casos de recém-nascido vivo, a compressão e a hipoplasia pulmonar e insuficiência cardíaca prejudicam a reanimação. Embora muitos fetos hidrópicos estejam gravemente anêmicos com a hemoglobina abaixo de 6, há fetos hidrópicos que apresentam hemoglobina superior a 7, assim como é possível encontrar fetos não hidrópicos com hemoglobina abaixo de 5. Os casos de exsanguíneo-transfusão em recém-nascidos prematuros, hidrópsia fetal, transfusão intrauterina e óbitos fetais e neonatais são classificados nesse grupo. Títulos de anticorpos maternos. Os títulos de anticorpos maternos determinam se o feto está em risco, mas não predizem com acurácia a gravidade da doença a ponto de ser possível introduzir o tratamento com base somente nesses resultados. Segundo Baumann, o risco de anemia fetal relacionado aos títulos de anticorpo é de 10% para títulos de 1 para 6, 25% para títulos de 1 para 32, 50% para títulos de 1 a 64, 75% para títulos de 1 a 128. Entretanto, para nenhum nível de anticorpo, o risco é 100%. É comum haver variação nos títulos de anticorpos entre os laboratórios, portanto, no acompanhamento, a paciente deverá ter os anticorpos titulados no mesmo laboratório, e aumento maiores do que a diluição devem ser considerados ascendentes. É importante lembrar que cada laboratório deve determinar o título crítico a partir do qual o feto passa a ter risco de anemia. Na clínica de obstetrícia do HCFM-USP, nos Estados Unidos, utiliza-se o método de diluição em tubo para aplicabilidade clínica. O método em gel apresenta maior sensibilidade para rastrear as gestantes já sensibilizadas. Entretanto, não há relação de seus títulos com o método de diluição em tubo ou com o acompanhamento clínico. A maioria dos laboratórios considera títulos que variam de 1 a 8 a 1 a 32. A clínica obstétrica HCFM-USP utiliza 1 para 16. Na Europa, os títulos antidecirculantes são referidos em unidades internacionais por ml e valores maiores que 15 são considerados riscos para anemia fetal. Nos casos com títulos de anti-D acima de 1 para 16 em gestantes sem antecedente de aluminização,
indica-se a avaliação do feto para investigação de anemia fetal. O valor absoluto do título não é tão importante quanto sua tendência. E uma vez que se verifique a ascensão dos títulos, há necessidade de maior monitorização, sobretudo nos casos em que o marido for homozigoto e houver história prévia de doença hemolítica perinatal. É importante lembrar que o título é mais preditivo nas primeiras sensibilização e ele não reflete acuradamente a gravidade da doença, podendo até ocorrer hidrópsia fetal de forma grave com títulos não muito elevados. Portanto, gestantes com antecedente de alomanização devem ser monitoradas para anemia fetal, independentemente dos títulos de anticorpos. Como os títulos de anticorpos são de base para identificar as gestantes e os fetos de risco, eles devem ser determinados na primeira consulta do pré-natal entre 16 e 18 semanas. E posteriormente, a cada 4 semanas. Nos casos da gestante RHD negativo, para gestantes com aluminização envolvendo outros antígenos, os títulos similares de anticorpos devem ser considerados um guia de risco de anemia fetal, exceto em pacientes sensibilizadas pelo antígeno KEL, porque os anticorpos anti-KEL não se relacionam com o grau de anemia. E a associação de diferentes anticorpos está relacionada com a doença hemolítica mais agressiva. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.